Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para que possamos, neste dia, trazer uma pequena reflexão. Hoje eu quero falar sobre a importância, que nós, como homens, temos para o crescimento da nossa família, né? O resultado das nossas ações, a maneira em que nós, como cabeça, como líder, lidamos aí com a nossa vida, a influência que isso exerce de maneira que nós estamos falando material, de maneira financeira na nossa vida. Hoje eu gostaria de ler aqui em Gênesis capítulo de número 30, versículo de número 43, que diz assim: E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas, servos e camelos e jumentos. Quando a Bíblia fala que cresceu o varão, aqui está fazendo menção o texto da pessoa de Jacó. Já está fazendo uma afirmação de que ele cresceu. Logo, nós temos aí o entendimento que então ele era pequeno, ou ele não tinha algo em que agora ele passou a obter. Observe que então houve um crescimento, um desenvolvimento. Aqui esse crescimento fala de uma prosperidade que nós vamos ver aqui de maneira tremenda, tanto de rebanhos, servas, servos, camelos e jumento. Ele se tornou uma pessoa muito poderosa, ele se tornou uma pessoa muito abastarda. Jacó se tornou assim. Mas ele não chegou ali, assim, ele está na casa de Labão, seu tio, como fugitivo, porque havia se desentendido com seu irmão por causa daquele problema da primogenitura, do guisado, né, de ter comprado ali a primogenitura, o direito da primogenitura, e devido a isso Esaú se arrependeu e fez uma promessa de querer matar o seu irmão, ou desejar matar o seu irmão. Devido a isso, seus pais, Isaac e Rebeca, mandam que eles vão para a casa do seu tio Labão. A Bíblia vai nos mostrar que quando Jacó sai da sua casa, ele está com um cajado na mão e uma botija de azeite e a roupa do corpo. Ele vai caminhar para, em um lugar no deserto, onde ele pega uma pedra, coloca como travesseiro, algo em que eles usavam naqueles dias, pois a pedra servia para aquecer, pois diz que devido ao sol do deserto ser muito escaldante, a pedra acabava retendo, ali o sol, e ficava quente, então eles usavam essa pedra para aquecer, devido ter sido alvo do sol por muito tempo, acabava ali mantendo então a pedra meio que aquecida. Então usava ela aí como esse recurso. E enquanto Jacó está dormindo, Jacó tem um sonho onde ele vê uma escada que descia anjos, subia anjos, e ele ouve Deus falar com ele ali. Ali ele faz um voto, com Deus, e parte em rumo à casa do seu tio Labão. Chegando lá, a Bíblia vai nos dizer que ele acaba se apaixonando por Raquel, que é a filha de Labão, seu tio. E ele então propõe de trabalhar por ela, porque ele acabou se apaixonando, amando ela, e trabalhou durante 7 anos por ela. Porém, ele acabou sendo enganado pelo seu tio, que ao invés de dar Raquel deu Lia, e ele trabalhou mais 7 anos por essa para pagar o dote, para pagar o dote pela Raquel. Quando ele consegue então obter aí o que ele desejava, a mulher que ele deseja, nós vamos ver então que ele tem um pensamento de voltar para a sua terra. E aí nesse momento que Labão então vai até Jacó. Ele estava sendo muito abençoado pelo trabalho de Jacó. O Labão vai dizer que a partir do momento que Jacó chegou ali, isso está no capítulo 30 do livro do Gênesis, ele acabou prosperando, acabou sendo abençoado através da vida de Jacó e do trabalho de Jacó. Então ele vai fazer uma proposta aí para Jacó. Ele faz uma pergunta para Jacó, qual seria aí o salário para que ele mudasse de ideia, para que ele não fosse então embora. E é aqui que nós vamos ver a mentalidade de um homem
que é bênção para a sua vida. Um homem que, através aí das suas ações, a sua família é abençoada. Pessoas que, às vezes, iniciaram na sua caminhada com muito pouco, ou às vezes até mesmo como Jacó, sem nada, né? Mas com a promessa de Deus, e de repente consegue obter crescimento. Nós vamos ver que são homens que têm algumas características em sua vida, homens que abençoam a sua família, homens que abençoam a sua casa, homens que conseguem progresso na sua vida. São homens que têm algumas características. E essas características nós vamos ver na vida de Jacó. A primeira característica que eu gostaria de destacar na vida de Jacó está no versículo de número 30. Observe, por favor, que todos os homens que obtêm crescimento, todas as famílias ou pessoas que alcançaram crescimento em sua vida, são homens que têm propósito. Observe que Jacó é um homem de propósito. Jacó tem objetivo, Jacó tem alvo, Jacó ele tem uma visão e ele sabe o que ele deseja, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe aonde ele quer ir, não é? Então, no versículo de número 30, diz assim: porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor tem abençoado por meu trabalho. Agora observe: agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Olha que coisa tremenda. Jacó fala para Labão: olha, quando eu cheguei aqui você tinha pouco, mas agora por causa do meu trabalho Deus tem aumentado a sua prosperidade. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quando é que eu começarei a trabalhar pela minha casa? Olha, Jacó tem propósito. Jacó, quando ele amou Raquel, ele trabalhou pela Raquel. Ele tinha o propósito de ter essa mulher e ele foi em busca disso. Ele teve o objetivo. Trabalhou 7 anos, foi enganado, trabalhou mais 7. 14 anos no total. Mas obteve aquilo que desejou. Ele tinha propósito. Agora, ele tem um pensamento, peraí, ele tem um objetivo. Não simplesmente de ficar trabalhando para o seu sogro, mas ele trabalhar por sua família, ele trabalhar por sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua vida. Ele está dizendo: eu também quero crescer. Eu não quero unicamente ficar trabalhando para você, vendo você crescer e eu aqui. Não, eu tenho o meu objetivo também. Eu também desejo crescer. Eu também desejo trabalhar pela minha casa. Observe que os homens que obtêm crescimento em sua vida, que são bênção para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua casa, são pessoas que têm propósito de trabalhar pela sua casa. Pessoas que, homens que têm o objetivo de trabalhar visando a sua casa, não simplesmente aquele tipo de marido que só trabalha por si, que só pensa em si. Não, Jacó não pensa em si, Jacó pensa em sua casa. Quando ele diz a sua casa, ele está falando as suas esposas, nesse caso aqui, né? Seus filhos, ele está dizendo que está trabalhando não simplesmente por ele. Observe que homens que crescem, que são bênção para a sua família, que são bênção para a sua casa, são homens que trabalham com propósito de abençoar a sua família. A segunda característica que nós veremos em Jacó está no versículo de número 31, que diz assim: e disse ele, Labão falando, que te darei? Então disse Jacó: nada me dará. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Então, olha só, a segunda característica do homem que cresce, do homem que é bênção para a sua família, do marido que é um canal de bênção dentro da sua casa, é a pessoa que trabalha. Esse marido, ele trabalha, ele não é um parasita. Ele não é um preguiçoso, como Provérbios tanto fala a respeito desse pecado e contra aí esse pecado da preguiça. Esse homem, ele trabalha. Labão vai até ele e diz: o que eu te darei? Jacó diz: você não vai me dar nada. Você não vai. Eu vou voltar a trabalhar. Eu vou trabalhar, mas nós vamos fazer um negócio. Eu vou trabalhar, né? E as malhadas que nascer no rebanho, você me dará.
Jacó é o tipo de pessoa que não cruza os braços. Jacó não quer nada do sogro. O que Jacó quer é trabalhar. Jacó sabe que sem trabalho nós não ganhamos nada. Sentado nós não conseguimos nada. Não pense você, marido, homem, você que está me ouvindo, que assim você vai... Algumas pessoas aí são alvos desta bênção, da herança, tiveram um pai abastado, ganharam, né, e acabaram sendo beneficiados pela vida de alguém. Mas não se esqueça, alguém trabalhou para ter isso que eles tiveram. Então, nós precisamos entender, como disse Einstein, né? Eu gosto desta frase de Einstein, que ele diz assim: o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, quando você vê um homem de sucesso, saiba que ali há um homem trabalhador. Um homem que, às vezes, acordou mais cedo que muitos e foi dormir muito mais tarde que outros. Às vezes passou por momentos de fome, né, de trabalho exaustivo, cansativo, mas não abriu mão, mas ele trabalhou. O Salmo 90, versículo de número 17, esse Salmo de Moisés, ele finaliza aí fazendo como uma oração, e ele diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Aí ele diz: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ou seja, ele não está dizendo simplesmente para que Deus o abençoe simplesmente sem trabalhar. Não, ele está dizendo que a obra das nossas mãos sejam abençoada. A Bíblia diz que há recompensa para o seu trabalho. Então Jacó, ele é trabalhador. Jacó ele não está querendo se aproveitar do sogro, ele não está querendo se beneficiar facilmente com as coisas, mas ele sabe que tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade exigia suor, né? O trabalho não é uma consequência do pecado. Antes do pecado, nós já vamos ver Adão trabalhando, tendo as suas responsabilidades. Sabemos que a consequência é o cansaço da carne, é a fadiga, né? São os problemas gerados por esforço excessivo nesse corpo, mas o trabalho não é pecado. Então, levanta, meu irmão, se você quer ser bênção para a sua família, saiba que é necessário você trabalhar. Não pode, como diz o escritor, cruzar um pouco dos braços, deitar um pouco na cama, fazer como a porta, ranger, abrindo a boca. O Salomão descreve assim o preguiçoso. Preguiçoso é fumaça nos olhos, preguiçoso é vinagre nos dentes, preguiçoso é muito pesado. E quantos maridos preguiçosos, quantas famílias que não crescem, padecendo, filhos e mulheres passando necessidade. Por quê? Porque homens parasita que não assumem a responsabilidade de ser o provedor da sua casa. Esta era a obrigação de Adão, de ser o protetor e de ser o provedor da sua família. Jacó tinha muitos defeitos, mas uma coisa, Jacó não era preguiçoso. Foi assim que Jacó cresceu, trabalhando. Jacó vai para o campo e Jacó vai cuidar das ovelhas. A terceira lição que nós aprendemos com a vida de Jacó e com pessoas que crescem, com homens que crescem, com famílias que são abençoadas através da ação do cabeça, do líder, né, do homem da casa, é pessoa estratégica, ou pessoa que tem estratégia, o homem que tem estratégia. Veja que no versículo de número 37 está escrito assim: então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, cobrindo a brancura nas varas que havia. Olha só que Jacó, ele tem uma estratégia. Alguns vão dizer que isso daqui era algo místico, né, que Jacó estava fazendo uma simpatia, né? Existem diversas especulações, interpretações relacionadas aqui a essa ação. Mas eu creio que isso foi uma estratégia que Deus deu a Jacó. Se você continuar lendo o capítulo de número 31,
quando Deus fala com ele para que ele volte para a sua terra, você vai ver que Jacó teve um outro sonho. E dentre esse sonho, Deus fala com ele que havia multiplicado aquele rebanho, porque Deus o abençoou. E aqui nós vamos ver que Jacó é um homem estrategista. Observe que Jacó não começa com nada. O Labão vai ser astuto e vai então tirar todas as ovelhas que são malhadas, manchadas ali, e vai deixar as brancas. Por quê? Porque ele sabia que fazendo isso, Jacó ficaria como escravo dele por muitos anos. E iria enfraquecer, empobrecer e serviria a ele para o resto da vida. Mas Jacó, ele usa uma estratégia, e quem sabe essa estratégia não é a Bíblia que fala, mas penso eu que Deus pode ter lhe orientado. Primeiro, que todo pastor sabia o tempo do cio, e estudando nós vamos ver aí que esse tempo ele era observado aí pelos pastores, que vinha de junho a setembro. E o que então o Jacó fazia? Quando as ovelhas mais fortes, robustas, ia para tomar água, ele pegou essas 3 varas, o álamo, a aveleira e a castanheira, raspou ela, fez umas listas e colocou aonde elas iriam beber água. Então, dizem aí agora os estudiosos que estas árvores aqui, elas têm alguns produtos aí que eram afrodisíacos, ou ela era afrodisíaca, aumentava o apetite sexual, por exemplo, o álamo, né? Então, Jacó é um estrategista, ele raspa, coloca na água e ali gerava mais desejo ou apetite quando as ovelhas iam ali beber água. E o que elas faziam? Então, elas, quando estavam no cio, elas acabavam gerando mais. Nós não temos aí nenhuma comprovação científica, mas uma coisa é certa: Deus deu uma estratégia para Jacó. Não vamos crer que ele usou de uma simpatia ou alguma coisa nesse sentido, como até alguns intérpretes usam, né? Algo cultural de algumas outras regiões e nações ali, vizinhas, que tinham isso como algo místico, como uma simpatia, que até algumas mulheres poderiam fazer, querendo tanto filho homem como mulher, usava de alguns artifícios para conseguir isso. Não que isso nós estamos aqui confirmando isso, mas nós cremos que Deus deu uma estratégia. E a Bíblia vai dizer que por 10 vezes o Labão tentou mudar. Então o Labão trocava, ele dizia: não, então agora eu vou ficar com as malhadas. Quando ele fazia isso, a Bíblia diz que Deus então dava as brancas que nascia. Quando ele mudava, Jacó diz que ele mudou 10 vezes, mas Deus abençoou a vida de Jacó. Por quê? Jacó foi um estrategista. Deus deu estratégia. Você pode ser uma pessoa muito simples. Você pode começar com muito pouco, mas você pode começar com o que você tem. Homens que abençoam a sua vida são homens que, no momento das portas fechadas, eles conseguem encontrar ali uma oportunidade para o crescimento, para o progresso da sua vida, né? Eles não são pessoas que ficam ali restrita ao momento da crise, mas eles são homens oportunistas. Eles conseguem ver oportunidade em tempos de crise. São aqueles tipo, como há uma frase popular, que enquanto uns choram, outros vendem o lenço. São homens estrategistas, são homens que conseguem observar que às vezes pode ser que uma porta se fechou dentro ali do que ele tem como profissão, mas isso não faz com que ele se trave, com que ele sente e fique deitado em berço esplêndido. Mas ele é um estrategista, ele é um homem que segue direção, que segue orientação de Deus, e através disso ele exerce a sua função dentro da sua casa como cabeça, como líder, e ele consegue fazer com que a sua família seja abençoada. Como? Através das estratégias. Deus lhe dá estratégia. Então a gente vê hoje aí pessoas que acabaram crescendo, sendo abençoado
porque começaram com uma pequena quantia, com pouco, com sementes, mas foram pessoas visionárias, estrategistas. Pode ser que você não tenha muito, mas você pode começar da onde você está. Você pode ir muito longe, mas você precisa iniciar. Para isso, você precisa de uma estratégia, você precisa de uma visão, você precisa de algo. Eu acho bem interessante um testemunho do pastor Mike Murdock dizendo como ele começou. Começou apenas com, ele disse que era um disco, uma música que ele gravou, e foi através disso que ele conseguiu então crescer. Ele conseguiu uma gravadora através apenas de gravar, né, um disco, de gravar mensagem, e essas mensagens foi chegando em algumas pessoas, e isso acabou sendo um canal de bênção para a vida dele, se tornou quem ele é, muito conhecido hoje. É assim que nós começamos. Deus nos dá estratégia, e através das estratégias é que a nossa família é abençoada. Jacó é esse tipo de homem. Esse tipo de homem que, através das suas ações, através dessa motivação que ele tinha, né, com essas três características, propósito, trabalho e estratégia, Jacó se tornou um grande homem na face da terra. E a sua vida foi bênção para a sua família, para as suas mulheres. Ele foi bênção. Não estamos dizendo aqui que devemos ter mulheres como Jacó no plural. Sabemos que isso fazia parte de algo cultural que não era aceito por Deus, né? Mas que acabou sendo tolerado aí pela dureza do coração do homem. Nós vamos ver aí algumas coisas, e não é o nosso propósito aqui. Mas o nosso propósito é dizer que os homens que são bênção para a sua família são homens que são como Jacó. Propósito, trabalho e estratégia. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja esse tipo de homem que seja bênção para a sua casa e para a sua família. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.